a pesquisa de, a pesquisa de mineração de textos e dados utiliza métodos computacionais para analisar informações em livros, artigos, bancos de dados e outras fontes, né? Geralmente essa imensa quantidade de informações. E uma distinção que eu acho interessante trazer aqui é que quando a gente fala de TDM, a gente não está necessariamente falando do conteúdo da obra em si, né? A gente pode estar falando de dados e informações sobre a obra, né? Então, metadados. Um exemplo que o professor Alan Rocha, que é um grande nome de direito autoral no Brasil, traz, que eu gosto muito, é a gente pegar o exemplo do quadro do Van Gogh. Se você pega o quadro, ele tem a sua beleza intrínseca, tem a questão da obra ali, mas você também tem dados e informações sobre a obra, como a dimensão de determinado quadro, as cores que foram utilizadas, a quantidade de pinceladas que foi dado naquele quadro, né? Então, você pode extrair dados sobre essa obra, sobre um conjunto de obras, para fazer pesquisa sem ser necessariamente um uso apreciativo da obra. Quando a gente pensa também no lado científico, né, desenvolvimento da vacina do Covid ou pesquisa com genoma, né, a gente pode ver muitos artigos sendo produzidos muito rápido sobre o tema, né? Acho que o exemplo do Covid é bom para isso. Então, muitos pesquisadores colaborando ao longo do mundo, e era assim, humanamente impossível você ler tudo na agilidade que o mundo inteiro demandava, né? O mundo inteiro demandando a vacina ali. Mas uma ferramenta computacional que cruza esses artigos e encontre semelhanças, por exemplo, centenas de artigos trazendo o mesmo resultado em vários lugares diferentes, né? De novo aqui o exemplo de pesquisas com genoma interessantes. Então, centenas de artigos estão trazendo uma mesma informação sobre uma determinada reação do sistema imunológico, mas esse padrão não tinha sido identificado, isso foi identificado pelo cruzamento computacional de vários artigos. Então, acho que esses são alguns exemplos em que a mineração de dados e textos faz sentido, né? E aqui trazendo mais para a discussão da inteligência artificial, né? Porque esse processo de mineração pode ser usado para diversas finalidades, como, por exemplo, o treinamento e operação, né? E esse treinamento contínuo, não só no início, de sistema de inteligência artificial. Então, a gente vê que a mineração de textos e dados ela é fundamental para o aprendizado em máquinas, né? Para o machine learning e para o treinamento de tecnologias de inteligência artificial. Então, quando a gente pensa em ChatGPT ou Midjourney, que é o que aparece agora em todas as palestras sobre direitos autorais atualmente, né? Eu brinco, eu dei uma aula no começo dessa semana e a gente vê que tem alguns temas que vão ficando na moda e aparecem em todas as conversas. Se a gente pega ali uns 7 anos atrás, toda a palestra de direitos autorais tinha a selfie do macaco, do Naruto, para trás também. Acho que agora o que a gente pode fazer no bingo de fala sobre propriedade intelectual, novas tecnologias, é ChatGPT e Midjourney, né? E por que faz sentido falar de propriedade intelectual, inteligência artificial e desses modelos como o ChatGPT e Midjourney? Porque eles dependem desse banco de dados muito imenso para funcionar, né? Não é uma biblioteca única que vai permitir isso, né? Um chat GPT, por exemplo, que tivesse acesso apenas ao banco de teses e dissertações digitalizados da Universidade Autônoma do México, por exemplo, teria muita dificuldade em construir, em dar respostas como o chat GPT dá para a gente, porque ele precisa dessa quantidade imensa, 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 esses modelos de linguagem, né, de conversação. Então, quando a gente fala de machine learning, de AI, só funciona com essa base de dados imensa, e esse treinamento depende do acesso e análise de grandes bases de dados. Então, nesse sentido, o banco de dados em que o sistema é treinado é determinante para o desenvolvimento de ferramentas e para a aplicação de distintas funcionalidades. Então, quanto maior e melhor o banco de dados que a inteligência artificial é treinada, mais precisos vão ser os resultados, né? Pensando aqui também, claro, em viéses discriminatórios que precisam ser ativamente corrigidos nesses casos. Acho que eu fiz um sobrevoo sobre a mineração de textos e dados aqui, Luca, mas passo a bola para você.
Foi perfeito, Alice. Poxa, tô só aqui escutando, aprendendo e pouquíssimas coisas então que eu poderia adicionar, mas então eu traria nesse caso o conceito que a gente tem no PL, né, no PL 2338, que fala sobre mineração de dados, e que eu acho que ele comenta sobre um aspecto bem importante dessa prática, que seria o que a gente busca extrair, né? Então, como a Alice muito bem comentou aqui, o conceito de mineração de textos e dados que está na lei, né, que consta no projeto de lei, seria esse processo de extração e análise de grandes quantidades de dados ou trechos parciais ou integrais de conteúdo textual, a partir dos quais são extraídos padrões e correlações que gerarão informações relevantes para o desenvolvimento ou utilização de sistemas de IA. Então, vejo que aqui o resultado, né, o que se pretende desse processo de mineração de textos e dados é essa extração de correlações, de padrões, de conceitos, de aproximações, todos esses elementos que não são protegidos pelo direito autoral, né? Então, é o que a gente vê na literatura, essa distinção do que seria um uso expressivo, o que seria um uso não expressivo. O uso expressivo seria, por exemplo, muito parecido com esse exemplo que a Alice trouxe do quadro, né? Da gente gozar daquela expressão da obra, né? Então, eu compro um livro, eu leio o livro, eu aprendo com as palavras daquele livro, eu tenho sentimentos que aquela história me gerou. Isso eu estou realmente tendo um uso expressivo da obra. Agora, se eu pego um banco de teses, por exemplo, e eu faço uma varredura desse banco de teses, junto com tantos outros repositórios, apenas para tentar identificar esses padrões, né? Por exemplo, quantas vezes Albert Einstein é citado nesse bolo de milhões e milhões de textos, né? Isso é um processo que o que a gente está tirando dali, esse uso que a gente está fazendo, é um uso não expressivo. Então, é importante ter essa distinção, porque a discussão do uso de obras, por exemplo, para treinamentos de sistemas de inteligência artificial, ela hoje, né, ela está bem aquecida, inclusive, por conta da IA generativa, e aí eu acho que também vale a gente um, uma distância, por assim dizer, entre o uso que a gente faz para fins de mineração de textos e dados, né? Quando eu pretendo extrair padrões, conceitos, correlações, isso é um uso que sequer deveria ser de interesse para o direito autoral, porque eu estou ali extraindo elementos que são absolutamente alienígenas ao direito autoral. Agora, esse uso de obras para treinamento das IAs generativas, que podem eventualmente gerar um produto que venha competir com aquele material de treinamento, né, lá na outra ponta, aí é uma discussão que pode sim interessar o direito autoral e ela, de novo, né, ela se distancia bastante daquele uso que foi comentado, inclusive, no painel anterior, para fins de pesquisa, né, para fins, como a gente viu também muitas vezes, a gente tem diversos exemplos da época do Covid, como uma forma da gente usar esses materiais para fins de pesquisa e extrair elementos que não têm proteção pelo direito autoral. Então, eu até dei um pouquinho de spoiler aqui do PL, mas tem bastante coisa para falar sobre ele, caso a gente venha retomar no futuro. Não, com certeza, perfeito. E justamente sobre isso, antes de eu até passar para uma próxima pergunta, tem uma pergunta no chat que eu acho que vale ser, né, respondida talvez agora, se vocês acreditam que podemos considerar critérios quantitativos e qualitativos para evidenciar esse uso expressivo. Olha, se eu puder começar, quantitativo é complicado. A gente tem, eu acho que quantitativo é sempre complicado no direito autoral, né? A gente já teve discussões quanto o que significa pequenos trechos, né, no direito autoral, se a gente Uhum. pode quantificar, e é melhor a gente ir pelo qualitativo, né, no sentido de será que aquilo representa o núcleo duro da obra? Será que aquilo representa o aspecto central ou será que não? Então, acho que para a gente verificar se tem um uso expressivo ou não, não sei, quantitativamente eu acredito que não, e qualitativamente eu acho que seria mais nesse exercício, né? No exercício da gente perceber se eu estou fruindo daquela determinada obra, como seria o esperado, por exemplo, pelo autor quando ele coloca a obra dele à disposição do público, né? E isso, Uhum. inclusive,
é algo que é endereçado na nossa proposta que a gente tem no PL, e em outras limitações em direitos autorais para a mineração de textos e dados, quando fala de um uso que não vai impactar na exploração normal da obra. Então, se era o uso pretendido quando o autor criou a obra, ou seja, da pessoa gozar ali do aspecto expressivo da obra, e a limitação que a gente tem no Japão fala, todo mundo cita, eu acho que está dentro do bingo que a Alice trouxe, né? Quando a gente fala de TDM, todo mundo cita a limitação do Japão, porque ela é muito boa e, ao mesmo tempo, ela usa palavras que são peculiares, como, por exemplo, da gente fruir ali das emoções e dos sentimentos que estão dentro de uma obra. Então, se o intuito é esse, se o uso é esse, seria um uso expressivo agora. E é um uso que poderia concorrer ali, por assim dizer, com o uso esperado pelo autor. Esses outros usos que a gente fala sobre tentar identificar dados sobre a obra e tudo mais, e padrões, aí realmente ele se distancia, né, um pouquinho do que nós, como autores, a gente espera que vão fazer com a nossa obra, né? O que Sim, você acha, perfeito. Alice? Eu concordo super, Luca. Minha resposta. Não sei nem se eu tenho algo a acrescentar depois disso, mas queria ecoar essa questão de que é muito difícil a gente achar padrões, né? Eu acho que a discussão que teve nas palestras anteriores, tanto falada quanto nos comentários sobre criatividade, também traz isso, né? Quando a gente tentar achar padrões quantitativos ou qualitativos, né? Mas mesmo qualitativos para essas questões às vezes é muito muito delicado, né? Por isso que eu acho que a exceção do Japão é interessante, né? De fruir das emoções e sentimentos que estão dentro da obra. Todo mundo fala porque é uma exceção muito interessante, assim, muito boa realmente, isso que a gente quer falar quando a gente fala de uso expressivo. Mas como que você vai criar um padrão, algo para se medir, né, a fruição de emoções e sentimentos dentro da obra? É algo muito, muito delicado, né, muito complexo, como são tantas coisas dentro dos direitos autorais, né? Perfeito, perfeito. E daí eu não sei se vocês queriam aproveitar também e comentar algo sobre toda essa questão mesmo, né? Já falando aí um pouquinho de output, sobre essa existência ou não, né, de proteção de direito de autor, né, nessas obras geradas por inteligência artificial, se vocês teriam algo a acrescentar ainda mais em relação a isso, ou se talvez a gente pode passar para algumas questões mais legislativas já em relação à inteligência artificial. Quer começar, Alice? Posso começar? Como é que a gente faz nessa? Pode começar essa, a gente pode ir Então, trocando. beleza. Então, beleza, combinado. Bom, eu acho que é uma questão interessante. Assim, ela é uma questão que ela acabou ganhando mais força, né, recentemente, com essas aplicações que a gente tem de IA generativa, em que qualquer um pode acessar aquela aplicação e gerar imagens. Então, fica aquela pergunta, né, o que vai acontecer com aquele produto. Mas o que a gente vê, e aí falando sobre o Brasil, né, inclusive tem um alarme tocando aqui na rua, se estiver dando para ouvir, peço perdão. Mas Tudo certo. então, perfeito. É, o que a gente tem no Brasil, e aí a gente pode falar com mais propriedade, porque a gente sabe o que tem na lei, em termos de casos judiciais, em termos do que está sendo discutido, é que no Brasil esses produtos, se a gente não tiver a utilização da IA como uma ferramenta, né, sob o controle do ser humano, como uma ferramenta para gerar ali, sim, a expressão da sua personalidade, isso estaria em domínio público, né? E a gente tem alguns pilares, né, para sustentar isso. O primeiro é a letra da lei, ela já deixa claro ali no artigo 11, quando a gente fala que o autor, no nosso direito autoral, ele vai ser a pessoa física criadora, ponto final. Então, ele já deixa claro que o autor é apenas humano na nossa legislação, né? E sem autor não tem obra. Tanto que muitas vezes a gente chama esses produtos da IA de produtos, porque eu, pelo menos, prefiro chamar de produtos, porque se você chama de obra, já passa, de certa forma, ali, pode dar a entender que aquilo pode ter proteção, e não tem. No Brasil não tem, por conta do que a gente tem na lei. A gente tem um enunciado, né, o enunciado 670, que foi aprovado na nona jornada de direito civil do CJF, que
traz ali, é também uma ferramenta na interpretação do artigo 11 e que reitera, né, que diz o seguinte enunciado, que independentemente do grau de autonomia do sistema de IA, a condição do autor ela vai ser restrita a seres humanos. E aí, beleza, a gente deixa de lado o texto da lei, a gente pensa, tá, então vamos pensar, independente do que está na nossa lei de direitos autorais, vamos pensar no direito autoral como um todo, né, como um sistema. Então, mesmo nesse sistema do direito autoral, quando a gente para ver quais são os pilares, quais são as teorias justificadoras da própria existência dos direitos autorais, também é muito difícil a gente achar um argumento que atue pró a proteção do produto da IA. Porque a ideia do direito autoral é exatamente incentivar e remunerar a criação humana, o criador humano que cria obras originais. Então, também é difícil a gente achar na teoria justificadora, né, nas teorias justificadoras da propriedade intelectual, algum fundamento para isso. E talvez, e aí o último argumento que eu traria, seria mesmo que a gente também passe, né, por isso, a gente também ignore essa parte mais teórica, essa parte mais estrutural. Qual é o benefício que a gente vai ter prático de proteger esses produtos, né? Qual é o benefício prático de garantir algum tipo de direito autoral para isso? Não, pelo menos, e aí é uma posição pessoal minha, eu não consegui ver até hoje um benefício prático que seria capaz de justificar a criação de um novo direito. E aí, muitos dos argumentos não, ainda que a gente não tenha um autor humano a incentivar, estaria se incentivando essa indústria da inteligência artificial ou o desenvolvedor por detrás desse desenvolvimento, né? E aí a gente tem vários outros argumentos que também enfraquecem um pouco essa justificativa. Primeiro, a partir do momento que o desenvolvedor ele já é incentivado por outros direitos de propriedade intelectual na cadeia, né? Então, bases de dados são protegidas por direito autoral, programas de computador são protegidos por direito autoral, a gente tem proteção de algoritmos também, muitas vezes se valendo ali do segredo de negócio, das regras de repressão à concorrência desleal. Então, já existe ali um sistema que protege o desenvolvedor. E também uma pergunta mais filosófica, por assim dizer, hoje a gente tem dezenas de sistemas que são sistemas geradores, por assim dizer, dessa IA generativa, de criar imagens e outros tipos de elementos que poderiam ser protegidos por direito autoral, independente da existência de uma proteção a esses produtos. Então, quem está promovendo esses sistemas e está provendo esse tipo de serviço não está muito, aparentemente, né? E, de novo, estou falando de uma questão de uma perspectiva pessoal. Aparentemente, não parece um obstáculo pela difusão de produtos que a gente tem. Inclusive, eles aparecem de uma maneira, né, como serviços que a gente pode acessar e criar e tudo mais, aparece de uma maneira que um eventual direito sobre esses produtos da IA seria, inclusive, não seria prático para essas big techs ou para esses provedores, né? Porque como é que eles vão controlar o que a gente vai fazer com o texto que a gente gerou do chat GPT, por exemplo? Não tem como tu rastrear, né? Não tem como tu colocar, por exemplo, uma marca d'água, alguma coisa nesse sentido. Então, eu, pelo menos, não consegui até hoje ver um benefício prático que justificasse a gente passar, e aí, de novo, é o papel da lei como política pública de incentivo a alguma coisa. O que a gente quer incentivar, né? Uma coisa é incentivar os autores, incentivar a promoção da cultura e tudo mais, mas eu não consegui, pelo menos, ver um benefício para a gente justificar a criação desse direito, né? Tu conseguiu, Alice? Louca, a gente está num bate-bola aqui, porque eu também concordo muito com esse posicionamento, né? De quando a gente fala de direitos autorais das obras geradas autonomamente por inteligência artificial, né? Ou geradas com inteligência artificial como uma ferramenta auxiliando ali, eu também, e quanto mais eu penso, mais eu me convenço de que faz sentido essas obras ascenderem diretamente ao domínio público. Eu acho que você cobriu quase todas as questões, desde que a gente pegue as teorias de justificação dos direitos autorais, não só a culturalista, pegando quase todas, a gente ou bate não, em algo que não justifica a gente criar um novo direito ou
ou outorgar essa autoria a, a máquinas, né? Outorgar um direito de exercer essa autoria, né? Exercer os direitos patrimoniais, seja o desenvolvedor, seja a utilizadora, a pessoa que colocou o prompt. Eu acho que faz muito sentido também pela noção de que essas pessoas, né, os desenvolvedores, já estão sendo remunerados por outras formas. Acho que com frequência cada pessoa na sua área do direito, né? Então, quem é dos direitos autorais, às vezes tem isso. Acho que não, porque tem que colocar tudo nos direitos autorais, tem que solucionar por aqui. E não, a pessoa pode receber remuneração por outros direitos, outras formas, né? Nem tudo precisa estar abarcado pelos direitos autorais, né? A remuneração não precisaria vir necessariamente por aí. Na palestra da Micaela, ela inclusive colocou em um dos slides a pergunta, né? Will the AI shrink the commons? Quando, enfim, estava falando sobre autoria, e eu acho que essa alternativa, né, de entender que as obras geradas por IA vão diretamente para o domínio público, podem fazer o oposto, né? Podem fazer com que esses sistemas ajudem a engrandecer o commons, engrandecer esse domínio do comum, justamente por permitir que a gente tenha uma piscina, né, uma pool de mais coisas para se criar a partir, né? Eu acho que o domínio público, ele com frequência não é tão bem visto em momentos regulatórios, mas ele tem muitas qualidades quando a gente pensa em incentivo à criatividade, à produção humana. Então, eu acho que essa aposta em a gente entender que as coisas geradas por inteligência artificial vão diretamente para domínio público tem essa qualidade também. E, por outro lado, em uma análise mais econômica, a gente vê que os nossos ordenamentos jurídicos, tanto na tradição continental, direito do autor, quanto na tradição anglo-estadunidense, eles já têm uma resposta para essa questão, né? Se a gente entender que cabe no domínio público. Então, de ponto de vista econômico, evitaria custos que poderiam surgir de diferentes reformas legais, né? Que provavelmente seriam estruturais e que teriam que seguir critérios bastante elevados para serem elaborados. Então, acho que apostar na alternativa do domínio público também tem esse ponto positivo a mais. A gente vê que a resposta já pode ser encontrada dentro do nosso sistema. Perfeito. E daí, só para apimentar talvez um pouco essa discussão, algo que eu vejo particularmente muito quando se discute essa questão é sobre talvez a criação de algum direito sui generis. Vocês têm algo a comentar sobre isso? Enfim, na verdade, acho que vocês já até comentaram, mas enfim, só para reafirmar esse ponto. Olha, a gente realmente vê quando a gente para avaliar a literatura sobre o tema, né, sobre o que fazer com esses produtos da IA, a gente vê que as propostas são as mais diversas, né? A gente tem desde a gente pensar na IA no papel de criador ali, a gente vê que também tem algumas outras que buscam achar o humano em algum lugar da cadeia e atribuir àquele humano uma eventual autoria, ainda que não exista um nexo causal entre a escolha criativa daquele determinado ser humano e alguma característica expressiva do resultado final. E esses regimes sui generis, né, eles também fazem parte disso, né? Formas da gente lidar com isso como se fosse, por exemplo, um novo direito conexo, algo nesse sentido. Eu, particularmente, eu vejo a proposta desses regimes sui generis com algumas cautelas no sentido de, se está se propondo um regime sui generis, é importante que esse regime ele seja definitivamente diferente do que a gente tem hoje para obras criadas por humanos, né? Porque o nosso regime hoje ele considera uma proteção durante uma vida humana inteira, mais 70 anos após a morte do autor. E isso tem uma razão, né? E não faria sentido, por exemplo, a gente proteger um produto que é gerado em segundos ou minutos com a mesma força que o direito Sim. autoral é um instituto muito poderoso, né?
que a gente protege um álbum, por exemplo, que leva 6 meses, 1 ano para ser produzido e lançado, por assim dizer. Então, começa por aí e, a meu ver, a única vantagem de um eventual regime sui generis, e claro, desde que adequado, com todas as limitações e de uma maneira que realmente possa, ultimamente, promover a política pública, seria por conta de uma das questões que, inclusive, foi levantada aqui no chat sobre o domínio público, né? O perigo que a gente tem no domínio público é o perigo de esconder a inteligência artificial da equação e você falar que você foi o autor daquilo. Então, claro, os termos de uso desse site de IA generativa, eles falam, não, você não deve falar que foi você que criou aquele produto. A gente tem legislações que falam que você se passar por autor de algo que você não é, seria um crime. Isso, claro, são medidas interessantes para a gente coibir essa ação, mas, exceto nos casos em que, nos casos de imagem, a gente pode pensar em marca d'água, pode pensar de alguma maneira a coibir, a manter esse controle, né, de diferenciar o que é e o que não é humano. Em caso de texto, não tem como. E aí, o regime sui generis, a meu ver, a contribuição central dele, se bem modelado, seria a gente evitar que acabe se aplicando o regime que hoje é vigente para as obras humanas para esses produtos da IA, que aí seria realmente uma tragédia a gente ter um regime tão forte, tão amplo como o direito autoral, se aplicando a esses produtos. Seria, para mim, o maior benefício de um direito sui generis, mas, de novo, é algo extremamente delicado que precisa de uma avaliação em diversos níveis, né, econômicos, sociais e por aí vai, para ver se faz sentido. Perfeito. Alice, você quer comentar algo a respeito? Vou fazer só uma menção aqui nessa questão dos direitos sui generis, falando da alternativa que a professora Ana Ramalho, que é portuguesa, professora da aula na Holanda, ela fala da criação de um direito do divulgador dessas obras, né? Com base em regras que permitiriam a apropriação de obras inéditas, com prazo de proteção sem publicação. Nessa ideia de permitir, né, o que está por trás disso tudo é permitir a reapropriação de obras, mesmo sem uma proteção de uso autoral, né, uma proteção de direito do autor. Eu acho que quando a gente pensa em direitos, outros direitos aí, né, é uma possibilidade, não é a que eu defendo, mas também pela homenagem à teoria, né, e para trazer opiniões divergentes aqui, de acordo com a sua pergunta, achei que valia a pena só pontuar também, para quem tiver mais interesse em ir atrás também sobre outras referências. Exato. Não, excelente. E daí também, enfim, aproveitar, nós temos 2 perguntas aqui que se encaixam com esse momento do debate. Uma delas, o Lucas, eu acho que já mencionou essa questão do domínio público, mas também tem uma outra que seria, né, se extemporaneamente o direito autoral, né, dessa inteligência artificial, ele não for reconhecido em vida, como os herdeiros eles poderão reclamar e que provas poderão apresentar? É que daí, no caso aqui, não teria, né, reconhecimento do direito autoral para inteligência artificial, né? Enfim, pelo menos essa é a linha que eu tenho entendido do que está sendo exposto, mas se vocês quiserem comentar também. Sim, nesse cenário que a gente falou que a gente tem hoje, sim, realmente estaria em domínio público, então não teria. Mas é claro, quando a gente fala de direito autoral da IA, e se a gente interpretar de uma maneira direitos incidentes sobre o sistema de inteligência artificial, aí a gente pode ter um direito autoral, por exemplo, no código de um programa de computador que está expressando ali um determinado algoritmo, por exemplo, ainda que o algoritmo em si não venha a ser protegido pelo direito autoral, o código, né, o programa de computador pode ser. E aí, sendo de inteligência autoral ou não, a gente teria aplicação do direito normal, como a gente tem para outros tipos de obras também. Não teria, a lei não faz essa distinção hoje. Algo específico, sim. É, Perfeito, tá ótimo, e bem. Então, eu acho que justamente, né, pela relevância, eu acho que a inteligência artificial, ela vem assumindo, né,
ferramentas aí que são implementadas e observando, então, esse impacto que isso causa nessas relações, né, sociais, é de se esperar, então, também, né, que se haja aí, acho que uma busca para regulamentar o uso dessa inteligência artificial, né? E daí, dito isso, eu acho que vocês poderiam apresentar alguma iniciativa legislativa ou algum desenvolvimento regulatório do Brasil relacionado aos direitos autorais e à inteligência artificial, né? Enfim, se já existe algo, né? Em que passo estamos? E, inclusive, também já teve uma pergunta logo no comecinho desse painel, que foi exatamente isso, se há algum estudo para alguma mudança de legislação no Brasil prevendo alguma nova modalidade de proteção, ou como que a gente está avançando em relação a esse tema. Alice, pronto. Vamos lá, vou começar com essa então, aí passo a bola para o Luca depois. Como a gente tem aqui na plateia pessoas que não são do Brasil, né? Eu queria começar trazendo que a nossa Lei de Direitos Autorais brasileira, ela não conta com uma limitação específica que permita essas atividades de text and data mining, né? E até no que diz respeito a limitações mais amplas, o país ele não tem nenhuma exceção mais ampla cabível para atividade de pesquisa e educação, né? Acho que o Brasil, assim como a Argentina, vários outros países da América Latina, tem pouquíssimas exceções e limitações para pesquisa e educação, né? Tanto que não tem uma limitação, uma exceção ampla. Pensando na discussão de mineração de dados e textos, a gente vê que esse cenário começou a mudar, começou a ter uma mirada mais cuidadosa em 2021, com a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que foi o primeiro documento oficial no Brasil a reconhecer o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial e reconhecer que esse desenvolvimento depende do uso de obras que pode configurar violações de direitos autorais, né? Não necessariamente viola, mas que, portanto, uma limitação ajudaria a trazer mais clareza, né? Mais segurança para possibilitar esses usos. Então, nos últimos anos, o debate no Brasil começou a tomar corpo no formato de projeto de lei no Congresso Nacional. O Senado Federal, no ano passado, 2022, formou uma comissão de juristas que ficou o ano inteiro avaliando um projeto de lei sobre inteligência artificial no Brasil. A discussão se dava, na época, especialmente em torno do PL 21 de 2020. Essa comissão de juristas produziu, no fim de 2022, um parecer de 900 páginas, analisando várias questões da regulação de regulação de inteligência artificial, incluindo direitos autorais. E nesse parecer, essa comissão de juristas também fez uma nova proposta de projeto de lei, com a criação de uma nova limitação, de forma a possibilitar as atividades de mineração de dados e textos no Brasil, no que diz respeito a direitos autorais. O Luca, na primeira fala, ele até trouxe um trecho desse artigo, né? Esse projeto de lei foi protocolado agora no começo de maio, dia 3 de maio, se eu não me engano. Ele está correndo no Congresso Nacional sob o número 2338 de 2023. E é esse projeto de lei que foi resultado do trabalho dessa comissão de juristas, né? E a gente tem um artigo sobre mineração de textos e dados que está no artigo 42. E eu acho que é uma boa formulação jurídica, então eu peço a licença para ler o texto aqui, também vou copiar no chat depois. O texto proposto pela comissão diz assim: não constitui ofensa a direitos autorais a utilização automatizada de obras como extração, reprodução, armazenamento e transformação em processos de mineração de dados e textos em sistemas de IA, nas atividades feitas por organizações de instituições de pesquisa, jornalismo e museus, arquivos e bibliotecas, desde que. E aí coloca 4 critérios. Não tenha como objetivo a simples reprodução, exibição ou disseminação da obra original em si, que é também uma forma de falar do uso expressivo, né? Sem falar das emoções da obra. Segundo, o uso ocorra na medida necessária para o objetivo a ser alcançado. Terceiro, não prejudique de forma injustificada os interesses econômicos dos titulares, né? Não traga danos econômicos para quem produziu a obra, e não concorra com a exploração normal das obras. Tem também os parágrafos que eu não vou ler, mas acho que esse é o central do artigo, viu que o Luca já mandou aqui. Muitíssimo obrigada, Luca. Mas eu acho que é um texto interessante, por quê? Porque toma esse cuidado
de autorizar a mineração de dados e textos sem violar o direito dos autores, dos titulares, né? O que acho que quando a gente fala de inteligência artificial faz todo sentido, a gente conseguir manter esse ecossistema vibrante sem arrancar pedaços dos direitos, especialmente dos direitos de pequenos criadores, de autores, né? Quando a gente fala das pessoas ali por trás que estão criando mesmo. Aí, mais um sobrevoo, Luca, passo a palavra para você. Olha, sobre o tema, Alice, eu acho que eu não tenho nada adicional. O que eu poderia adicionar, eu adicionei aqui no chat, são os links para o pessoal acessar também, para quem tiver interesse em ler um pouquinho mais sobre o PL 2338, né? Ele é um PL que ele dispõe, de maneira geral, sobre inteligência artificial. Então, a gente tem esse artigo sobre mineração de dados, mas a gente também tem outras questões ali sendo endereçadas, como questões relativas à responsabilidade, administração pública, princípios, né, sobre o uso da inteligência artificial no Brasil. Então, acho que vale a pena para ter uma temperatura assim, de como estão as discussões. Eu acho que é um bom texto, e o relatório da comissão é ótimo, porque, inclusive, traz as contribuições de diversos stakeholders, né, envolvidos ali no debate sobre o PL da inteligência artificial. Então, é interessante ver o que determinadas indústrias estão falando, o que o governo está falando, o que determinados NGOs estão falando. Então, isso é um exercício interessante para quem gosta do tema e quer pesquisar um pouquinho mais, vale super a pena. Excelente. E obrigada por trazerem, enfim, os links no chat. Eu acredito que isso ajuda muito. Bem, eu acho que justamente ainda nessa linha, né, de como que o mundo ele está buscando regulamentar a inteligência artificial, a pergunta que eu trago agora é, né, então, além do Brasil, né, como que o restante do mundo ele está abordando essas mudanças legislativas referentes às interações entre os direitos autorais e a inteligência artificial, e daí também, né, especialmente talvez no que diz respeito a essa questão de mineração de texto e dados, por exemplo, o mesmo tema abordado nessa pergunta anterior. E daí, Perfeito. Luca, Posso se começar quiser nessa? começar. Perfeito. Adorei aqui a interação com o fundo aqui. Obrigado. E, bom, então o que a gente tem hoje é que eu vou colocar aqui no chat dois estudos que foram divulgados no último ano, né, que tem como objetivo ali mapear como os países do mundo estão lidando, por exemplo, com as limitações destinadas à pesquisa. E aí a gente encontra muitas vezes a mineração de textos e dados dentro dessas limitações de pesquisa, né? Então a gente tem tanto nesses Legal. estudos países com TDM e países que têm limitações gerais, né, de pesquisa. E a gente vê que o mundo é bem colorido, por assim dizer. O estudo trabalha com cores e dá para ver que o mundo é bem colorido, mas que a gente tem algumas tendências, né? Então a gente percebe, por exemplo, que hoje os países que têm uma legislação mais flexível, ou seja, mais convidativa a usos para fins de pesquisa, são os países considerados países desenvolvidos, né? Então estão no norte global ali. A gente está falando dos Estados Unidos, Japão, Austrália, e que nesses países a gente teria ali a possibilidade de fazer o TDM, fazer pesquisa com TDM sem grandes restrições. Por exemplo, podem pessoas físicas ou podem organizações, podem fazer com qualquer tipo de obra, independente se é um software ou se é uma ilustração, e podem, por exemplo, fazer usos para além da reprodução, ou seja, compartilhamento para pesquisas que são feitas em colaboração, ou, no caso, armazenamento para posterior reprodutibilidade ou verificação da pesquisa. Então, essas legislações mais, e aí elas estão coloridas em verde, né, em um dos estudos, que são mais permissivas à pesquisa e, por conseguinte, ali ao TDM, a gente tem essa concentração no norte global, enquanto que na outra ponta do espectro, né, países que, como a própria Alice comentou, a gente não tem no Brasil uma limitação para o uso de pesquisa, né? A gente pode ter, por exemplo, a citação, o uso de pequenos trechos ali de citações para fins de educação, discussão, mas uma limitação para fins de pesquisa a gente não tem.
Então, a gente vê que no mapa também, países que não têm uma limitação, que não tem uma legislação adequada para receber esses usos para fins de pesquisa, para receber o TDM, por exemplo, estão marcados em vermelho, e a gente vê uma concentração grande na América Latina e na África. Então, a gente vê, tudo bem, na América Latina hoje, a gente tem essa proposta no Brasil, tem uma proposta no México, no Uruguai, no Peru a gente tem uma proposta também que não é TDM em si, mas que poderia legitimar algumas práticas, mas a gente vê que ainda tem ali muito que se desenvolver nessa discussão, principalmente na nossa região. Então, a gente vê que o cenário internacional ele é bastante fragmentado, né? E, especificamente, quanto à TDM, a gente tem nos últimos anos novas leis, né? Então, a gente vê, por exemplo, a lei de Singapura, a gente vê a União Europeia também com a diretiva deles do Mercado Único Digital em 2019, que está sendo implementada agora em diversos Estados-membros, o Japão e outros países que não têm na lei o TDM, por assim dizer, mas que por serem países que usam fair use, né, esse padrão do fair use, eles têm alguns casos judiciais que poderiam dar mais segurança jurídica para essa prática, principalmente quando para fins de pesquisa. Então, um sobrevoo, por assim dizer, e aí no caso de uma nave, né, para a gente ver o mundo, seria esse, mas agora passo a palavra para a Alice aí para trazer mais um pouquinho para a gente. Obrigada, Valeu, Luca. Luca. Acho que agora eu que fico muito sem ter o que falar. Você fez um sobrevoo perfeito. Acho que os artigos que você mandou são as grandes referências, né? Você, inclusive, então, para mim é muito legal poder falar sobre isso com você junto, porque eu acho que esse panorama legislativo global, né, mostra um pouco esse paralelo que a gente tem entre os países que permitem isso e o índice de inovação tecnológica, né, o grau de inovação tecnológica incorporado nessas sociedades. Esse mapa que tem num dos artigos que o Luca indicou, que tem as cores, a gente vê que geralmente os países que estão lá em verdinho ou em amarelo são países do capitalismo central, são países que têm um incentivo à tecnologia maior, né? E a gente vê ali no sul global, no majority world, é onde a gente mais tem os países vermelhinhos, né? E eu acho que vale a pena, eu vou inclusive botar aqui depois o link de uma pesquisa que é o DatiSoc, que é uma organização uruguaia, fez sobre flexibilidades, direitos do autor na América Latina, então também tem mapinha com cores, tem inclusive um filtro que você pode fazer só da mineração de textos e dados. É legal porque é um zoom específico na América Latina também, e mostra como na América Latina realmente o caso é mais gravoso, assim, como tem essa falta de exceções. Muitíssimo obrigada, Luca. Eu acho que o Brasil está numa situação ruim de limitações e exceções. Eu acho que o caso da Argentina é o mais gravoso, né? Porque o caso da Argentina, quando a gente fala de limitações e exceções para pesquisa, né? O Brasil já não tem isso, mas acho que o caso da Argentina é o mais gravoso. Quando a gente pensa, às vezes, que está complicado, a gente olha para outros países da América Latina que também estão tendo essa dificuldade com exceções e limitações para pesquisa, para educação, e eu até trouxe o caso da Argentina aqui, porque eu acho que se relaciona com o que o Luca falou, quando a gente fala de tipos de usos, para quais usuários, para quais fins, quais obras. E o caso da Argentina, falando só de pesquisa, né? Não é nem de pesquisa para mineração de textos e dados. Prevê uma exceção apenas para reprodução de trechos de durações específicas, quando a gente fala de pesquisa, né? Ou seja, não é para todos os usos. Prevê apenas para obras intelectuais, ou seja, não é para todas as obras. Prevê apenas para usos por uma pessoa, então não é para todos os usuários, e prevê apenas para fins didáticos, científicos, comentários, críticas ou notas, ou seja, não é para todos os fins. Então, enquanto a gente vê em alguns países, de novo, especialmente do capitalismo central,
essa abertura para usos, a gente vê na América Latina esse fechamento em várias frentes, né? Então, também é algo que a gente tem que ficar de olho para conseguir avançar no desenvolvimento tecnológico dos países da América Latina e do Sul global como um todo. Perfeito, perfeito. Tem até um comentário aqui do Cosme Baltazar, não sei se vocês também querem falar a respeito, né? Que ele disse que o México ele vem atraindo investimentos chineses e isso interessa aos Estados Unidos, pois lá os direitos autorais são mais protegidos que na Ásia. Eu não sei se também, por exemplo, nesse mapa aí, eu não sei como que o México ele está figurando com a cor dele, porque eu não consigo abrir aqui agora, e se haveria alguma correlação também. Mas, enfim, acredito que a gente pode até passar, então, para a próxima, né, mudar um pouquinho as perguntas. Enfim, tendo em conta que a gente já passou por toda essa parte legislativa, enfim, entendemos um pouco como é o panorama do Brasil, como que o Brasil está nesse ponto, como o mundo também está nesse ponto. Enfim, acho que como provocação final, né, além dos aspectos legais, a gente também pode discutir os impactos, né, sociais da inteligência artificial. Então, vocês poderiam trazer alguns exemplos de potenciais consequências negativas, né, do uso generalizado dessa inteligência artificial e talvez alguma alternativa de mitigar, né, essas consequências negativas. A gente tem aí ainda mais uns 6 minutinhos, vai ser o tempo para a gente conseguir debater esse último ponto que para mim é super relevante quando a gente fala sobre inteligência artificial também. Eu vou passar bem rapidinho, então, que acho que é um tema enorme, né? Mas eu quero dar meus 20 centavos e aí passo para o Luca. Eu acho que nos grandes riscos que a gente tem são os riscos do uso de sistemas de reconhecimento facial, né? Especialmente para a segurança pública, mas não só, que são sistemas comprovadamente enviesados em várias questões, né? A gente tem dados de várias pesquisas em vários países demonstrando isso, então vários desses sistemas têm dificuldade de reconhecer rostos de pessoas negras, então quando você usa isso, né, não nem só para segurança pública, mas para abrir uma conta em banco, por exemplo, a gente tem muitos casos de pessoas que vão fazer isso num banco digital, inovador, e o sistema não reconhece o rosto da pessoa. Ou eu vi esses dias, acho que ontem ou anteontem, que alguns sistemas de carros autônomos têm dificuldade de reconhecer pessoas negras. Então, é um sistema ali powered, né, movido por inteligência artificial, que não reconhece pessoas negras e que pode colocar a vida dessas pessoas em risco, né, porque é um carro autônomo, afinal. Então, acho que quando a gente pensa nos riscos, impacto social de IA, a gente tem que estar muito atento para como a discriminação que existe no nosso mundo, existe nesses bancos de dados e pode reforçar, né, por essa reaplicação desses viés discriminatórios que existem na nossa sociedade, que são reproduzidos por esses sistemas. Aí já passo para o Luca para ele fazer os comentários dele. Perfeito. E eu também, dentre as várias questões, né, que a gente tem fora do direito, recentemente a gente, eventualmente a gente acaba esbarrando com essas discussões porque elas acabam cruzando também o nosso tema de pesquisa, né? Então, por exemplo, a gente está falando sobre treinamento de sistemas de IA e a gente tem uma série de materiais que estão sendo divulgados sobre as condições das pessoas que trabalham em empresas que prestam serviços de labeling, que seria a rotulação, por assim dizer, do dataset, do banco de treinamento, como, por exemplo, para o ChatGPT saber que uma determinada frase, uma determinada expressão, ela incita violência, ou ela tem um cunho racista, ou um cunho criminoso, né, de maneira geral, ela tem que ser treinada para isso. Então, determinadas frases, determinadas imagens, determinados conteúdos têm que ser marcados como conteúdos violentos, criminosos e por aí vai. São pessoas que fazem esse treinamento muitas vezes. Então, existem denúncias sobre a condição que essas pessoas, cujo trabalho é passar o dia inteiro vendo esse tipo de conteúdo, elas estão vivendo e realmente perceber se todo esse dinheiro que a gente vê no meio da IA, se realmente também está sendo repassado
por toda a cadeia, no sentido de promover condições de trabalho adequadas para essas pessoas, né? E outro aspecto também é a parte, quando a gente fala de pesquisa, é um pouco também da ética de pesquisa, quando a gente vê situações em que artigos científicos sendo publicados que têm o ChatGPT ou uma IA generativa como coautor, o que é eticamente bizarro, né? Porque, primeiro, aquele coautor ele não, ele não tem personalidade jurídica capaz de fazer o primeiro passo, que é tu clicar no checkbox ali do site do periódico, falando que tu concorda com os termos de publicação, os termos de submissão, e também de se comprometer com as regras da ética da pesquisa, né? E outra coisa, não faz sentido a gente ter a atribuição de uma coautoria para esses sistemas, porque esses sistemas, quem vai decidir o que vai entrar naquele artigo ou não, o que vai ser usado e que foi gerado por aquele sistema, é o ser humano. No final, essa coautoria, ela pode gerar pelo menos a mim gerou uma sensação de diminuição de responsabilidade, de divisão de responsabilidade, que não pode acontecer. A inteligência artificial não é um ser capaz ali de ter esse equilíbrio de questões éticas e morais para saber se realmente aquilo deve ou não deve ser publicado, se aquilo está certo. A gente tem, não sou eu falando, né? É o CEO da OpenAI falando que, por mais fantástico que ele pareça ser, ele ainda é um sistema que precisa ser melhorado e que não deve ser utilizado ou confiado para questões sérias. Então, essa parte da ética é algo preocupante, né? E, por fim, se eu puder trazer só mais um ponto, seria o cuidado, né, que a gente tem que ter nessas discussões, e aí, de novo, trazendo para a área que eu fico mais confortável, que é o direito autoral, quando a gente está discutindo a regulação da IA, por meio, por exemplo, da Lei de Direitos Autorais, ou utilizando alguma ferramenta do direito autoral, a gente ter uma ideia de que hoje o direito autoral ele não é só mais o campo do direito que está regulando, por exemplo, a criação do ser humano. Hoje, quando a gente fala em o que pode ser usado para treinar sistemas de IA pelo direito autoral, a gente está determinando como a nossa indústria nacional, dentro da área de inteligência artificial, vai se desenvolver. Então, o direito autoral ele passa a ocupar um posto que não é o posto natural dele de regular só as criações. Ele passa a regular um posto de determinar o desenvolvimento, por exemplo, no nosso caso, né, desenvolvimento econômico, Sim. tecnológico de uma determinada indústria. Então, e também a gente pensar, quando a gente está falando de regulação, muitas vezes a gente fala de maneira reativa aos desenvolvimentos desses grandes players, né? Então, ao ChatGPT. Só que o ChatGPT já está aí, já foi treinado, ele se valeu já desse ambiente regulatório bem diferente, muito mais flexível, muito mais desregulado, por assim dizer, sem regulação, né? Então, quando a gente pensar nessa regulação, também pensar o seguinte, não pensar só nesses grandes casos que a gente tem, mas pensar, por exemplo, será que essa regulação ela vai ser favorável à nossa indústria, às startups, à pesquisa, às universidades e por aí vai? Então, são essas coisas que, às vezes, é muito fácil, né, a gente perder isso de vista quando a gente tem Sim. esses casos enormes, né? E que é um cuidado que eu acho que vale a pena, porque é mais do que direito autoral hoje, é uma questão de política pública de De maneira geral, né? inovação. Uhum. Uhum. 100% de acordo, Luca. Bem, eu acho que é isso. Chegamos ao fim do painel. Alice, você quer acrescentar algo? Eu posso já encerrar por aqui. Não, só agradecer, Não, Jéssica. eu que agradeço. Muito obrigada pela participação, enfim, pela participação de todos, na verdade, que estão conectados. Mas, enfim, Alice e Luca, obrigada, assim, pela generosidade de vocês em compartilhar esse conhecimento e promover esse debate aqui para a gente. Muito obrigada mesmo. E, bem, como a gente já está a tempo, eu vou passar a palavra para a nossa inteligência artificial, Lexi, enfim, e a gente encerra o painel por aqui. Muito obrigada. Obrigado, gente. Quem puder responder a pesquisa de satisfação para a gente é super importante no final. Lexi, temos? Que debate interessante também. Muito obrigado, Luca e Alice.
Antes de concluir, sua opinião é muito importante para nós. Basta escanear este código QR com seu celular. Também incluímos o link no chat deste Zoom. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales para estar al tanto de todos nuestros eventos. Escanea el código QR con tu celular. Adiós y que tengas una excelente tarde.